O mundo mudou. Os exércitos já não se enfrentam em campos de batalha distantes. Hoje, as guerras são travadas nas sombras, no reino digital onde reinam os uns e zeros. Este é o mundo da guerra cibernética, um campo de batalha silencioso onde nações e indivíduos se envolvem num jogo de alto risco de espionagem, sabotagem e disrupção. A guerra cibernética é a nova fronteira dos conflitos. Um campo de batalha virtual onde as armas não são balas e bombas, mas linhas de código e software malicioso. É um mundo onde hackers, tanto patrocinados pelo Estado como independentes, podem paralisar infraestruturas críticas, roubar informações confidenciais e semear a discórdia com o clique de um botão. Isto não é ficção científica. A guerra cibernética é um perigo claro e presente, e o seu impacto é sentido em todos os cantos do globo. Desde agências governamentais a empresas multinacionais, ninguém está imune à ameaça representada pelos ataques cibernéticos. A era digital inaugurou uma nova era de guerra, uma era que não é travada com força física, mas sim com perícia digital. É uma guerra que está a acontecer neste preciso momento, quer tenhamos consciência disso ou não. A guerra tradicional é um instrumento contundente, um confronto de exércitos e uma demonstração de poderio militar. A guerra cibernética, por outro lado, é um bisturi preciso e silencioso, capaz de infligir danos imensos com precisão cirúrgica. Ao contrário da guerra tradicional, que se limita a campos de batalha físicos, a guerra cibernética não conhece fronteiras. Pode ser travada em qualquer parte do mundo, a qualquer hora, com o clique de um rato. Um hacker solitário num porão pode lançar um ataque com o potencial de perturbar a rede elétrica de uma nação ou paralisar as suas instituições financeiras. A guerra cibernética também difere da guerra tradicional no seu anonimato. Atribuir um ataque pode ser incrivelmente difícil, uma vez que os hackers podem esconder os seus rastros atrás de camadas de proxies e redes privadas virtuais. Isto torna um desafio identificar os perpetradores e responder com força militar tradicional. A natureza da guerra cibernética também esbate as linhas entre a paz e o conflito. Uma nação pode estar sob constante ataque cibernético, com dados a serem roubados e sistemas a serem sondados, sem que um único tiro seja disparado. Este estado constante de conflito de baixo nível torna difícil determinar quando é que um ato de guerra cibernética constitui um ato de guerra. Nas sombras digitais do ciberespaço, opera um elenco diversificado de personagens, cada uma com os seus próprios motivos, habilidades e ética. Este é um mundo onde a linha entre o bem e o mal é muitas vezes indistinta. Estes são os hackers, os guerreiros digitais que navegam pelos intrincados labirintos dos sistemas informáticos, explorando vulnerabilidades e manipulando dados. Eles são mestres da tecnologia, capazes de decifrar códigos complexos e penetrar em sistemas aparentemente impenetráveis. De um lado, temos os hackers de chapéu branco, os guardiões éticos do ciberespaço. Eles são os heróis não celebrados que trabalham nos bastidores para manter a segurança digital. Estes vigilantes digitais usam as suas habilidades para identificar e corrigir falhas de segurança, protegendo sistemas e dados de agentes maliciosos. Eles são a primeira linha de defesa contra ameaças cibernéticas. São os especialistas em cibersegurança, os detetives digitais que trabalham incansavelmente para manter o nosso mundo online seguro. A sua missão é garantir que as nossas informações pessoais e empresariais permaneçam protegidas. Do outro lado do espectro estão os hackers de chapéu preto, os criminosos digitais que exploram vulnerabilidades para ganho pessoal. Eles são os vilões deste mundo digital, sempre à procura de novas formas de causar dano. Movidos pelo lucro, vingança ou simplesmente pela emoção do desafio, estes indivíduos envolvem-se em atividades ilegais como roubo de dados, fraude financeira e disrupção de sistemas. Suas ações podem ter consequências devastadoras.
No entanto, o mundo dos hackers não é simplesmente preto e branco. Há uma vasta zona cinzenta que muitos habitam. Existem tons de cinza, com hackers de chapéu cinza a operar numa área cinzenta ética. Eles caminham na linha tênue entre o legal e o ilegal. Estes indivíduos podem envolver-se em atividades ilegais, mas frequentemente com o objetivo de expor vulnerabilidades ou aumentar a consciencialização sobre questões de segurança. Suas ações, embora controversas, podem levar a melhorias significativas na segurança cibernética. Compreender as motivações e táticas destes diferentes tipos de hackers é crucial para compreender as complexidades da guerra cibernética e desenvolver defesas eficazes contra ela. Somente através deste entendimento podemos construir um ciberespaço mais seguro para todos. Seção 4. O caos do malware. Compreendendo as técnicas comuns de hacking. No arsenal de um cyberguerreiro, o malware é uma arma de eleição, um software malicioso projetado para se infiltrar e perturbar sistemas de computador. Ele pode assumir muitas formas, cada uma com seu próprio método de ataque. Como um vírus digital, ele se espalha pelas redes, infectando dispositivos e causando estragos em dados e sistemas. A propagação pode ser rápida e devastadora. Um tipo comum de malware é um vírus, um programa autorreplicante que se anexa a software ilegítimo, espalhando-se de um dispositivo para outro. Esses vírus podem ser difíceis de detectar e remover. Como sua contraparte biológica, um vírus de computador pode corromper arquivos, roubar informações e até mesmo tornar os sistemas inutilizáveis. A recuperação pode ser complexa e demorada. Outra forma insidiosa de malware é um worm, um programa independente que se replica pelas redes, explorando vulnerabilidades para obter acesso a sistemas. Diferente dos vírus, os worms não precisam de um programa hospedeiro. Os worms podem se espalhar rapidamente, infectando milhares de dispositivos em um curto período de tempo, interrompendo redes e causando danos generalizados. A velocidade de propagação é uma de suas características mais perigosas. Cavalos de Troia, que receberam o nome do mito grego, se disfarçam de software legítimo, enganando os usuários para que os instalem. Eles são frequentemente distribuídos através de e-mails de phishing ou downloads maliciosos. Uma vez dentro de um sistema, um cavalo de Troia pode roubar dados, instalar outro malware ou fornecer acesso remoto ao invasor. Isso pode levar a uma série de outras ameaças. O ransomware surgiu como uma forma particularmente devastadora de malware, criptografando os arquivos da vítima e exigindo um resgate para sua liberação. A recuperação sem pagar o resgate é muitas vezes impossível. Empresas e indivíduos foram vítimas desses ataques, forçados a pagar altas somas para recuperar o acesso aos seus próprios dados. A perda de dados pode ser catastrófica. Compreender os diferentes tipos de malware e como eles se espalham é essencial para se proteger contra essas ameaças digitais. A educação e a conscientização são as primeiras linhas de defesa. Seção 5. Injeção de SQL. Um mergulho profundo na manipulação de banco de dados. No reino dos ataques cibernéticos, a injeção de SQL permanece como uma arma potente, uma técnica que explora vulnerabilidades em aplicativos da web para manipular bancos de dados. É um ataque furtivo, muitas vezes invisível para o usuário, mas capaz de causar estragos em informações confidenciais. Imagine um site com um formulário de login simples. Um invasor, em vez de inserir um nome de usuário e senha, injeta código SQL malicioso nos campos de entrada. Se o código do site não estiver devidamente protegido, esse código malicioso pode contornar as medidas de segurança e interagir diretamente com o banco de dados. Uma vez dentro do banco de dados, o invasor pode ler, modificar ou até mesmo excluir dados confidenciais. Eles podem roubar informações de clientes, registros financeiros ou até mesmo dados comerciais confidenciais.
Em alguns casos, os invasores podem obter controle total sobre o servidor de banco de dados, concedendo a eles acesso de nível de administrador e a capacidade de causar estragos. Os ataques de injeção de SQL costumam ser bem-sucedidos porque muitos aplicativos da web não validam adequadamente a entrada do usuário. Os desenvolvedores devem higienizar todos os dados fornecidos pelo usuário, tratando-os como potencialmente maliciosos, para evitar vulnerabilidades de injeção de SQL. A proteção contra a injeção de SQL requer uma abordagem multifacetada, incluindo práticas de codificação seguras, testes de segurança regulares e o uso de firewalls de aplicativos da web para filtrar o tráfego malicioso. Além disso, é crucial que as empresas mantenham-se atualizadas com as últimas ameaças e vulnerabilidades, garantindo que suas defesas estejam sempre um passo à frente dos invasores. A educação contínua e o treinamento de desenvolvedores e equipes de segurança também desempenham um papel vital na proteção contra esses ataques.